Boa noite, meus queridos, que a paz seja com todos. Nós estamos aqui iniciando mais um programa, um momento, e hoje, no mínimo, esse assunto é de extrema importância para cada um de nós. Talvez hoje você possa perguntar, pastor, eu ainda não sou casado, o que eu tenho a interesse de tudo isso? Com certeza Deus já preparou a tampa da sua panela e com certeza esse assunto de hoje vai valer a pena. Então, se você está aí nos assistindo, compartilha, clica aí, dá um like, como diz o nosso amigo pastor Jean Maciel, que está nos assistindo também. Deixa seu like, compartilha. Por que compartilhar? Porque daqui a pouco nós vamos sortear camisetas, nós vamos sortear DVD, nós vamos sortear... Hoje não tem boné, né, galera? Hoje não tem boné. Mas o que tiver aí nós vamos sortear no final. Mas agora eu quero que você, de coração, compartilhe, marque alguns amigos e seja abençoado nessa live. Eu quero agradecer a vida dos amigos, pastor Wagner de Oliveira e também pastor Fabiane. Deus abençoe vocês. Muito obrigado pela oportunidade. Eu tenho certeza que esse assunto vai ser de extrema importância. Pastor Wagner, dá uma boa noite para todo mundo, dá um oi para suas ovelhas, que eu sei que deve ter um monte de gente aí assistindo vocês, um casal abençoado. Deixa seu boa noite e fala um pouco do assunto de hoje aí, que vai ser muito top. Boa noite, pessoal. Boa noite, amados irmãos. Boa noite, pastor César. Eu louvo a Deus por estar aqui, agradeço a honra, a oportunidade de poder participar dessa live, compartilhar com os irmãos um assunto tão importante, tão necessário nesses últimos tempos. Um assunto que tem crescido, tem se desenvolvido, tem chegado de uma maneira mais clara até as igrejas, até as ovelhas, assuntos sobre casamento, sobre relacionamento. Então, para nós é uma alegria estarmos aqui, eu agradeço o convite. Deus abençoe grandemente, fica você ligado aí, compartilha com todos os seus amigos aí, os familiares, porque esse assunto é interessante para todos vocês. Pastora Fabiane, se solte, fique tranquila, fale uma boa noite para o povo aí que está nos assistindo. Já temos aí quase 50 pessoas online, vários compartilhamentos aí, pessoas estão super interessadas. Dá uma boa noite para todo mundo, manda um beijo para todo mundo aí. Boa noite, meus queridos, minhas queridas. Estaremos aqui nesse momento precioso para podermos compartilhar, trocar ideias sobre o casamento, né? Nós agradecemos ao pastor César pela oportunidade e creio que será bênção em nossas vidas, amém? Amém, glória a Deus. Viu que ela já começou a se soltar já. Estava toda tímida até agora, né, pastora? Mas eu tenho certeza. Então, antes da gente iniciar aí a sequência de perguntas, eu sei que muitas pessoas perguntaram, muitas pessoas mandaram mensagem no nosso Insta, mandaram mensagem no nosso Facebook. O Danilo tá ali falando para eu olhar para a câmera, não olhar para o monitor, beleza, já tô me acostumando. É que eu tô me vendo tão bonito ali, cara. Não, um casal tão bonito, tão abençoado. Eu vou olhar para a câmera então, olhando no teu olho, né? Foca aqui, corta pra mim, vem pra cá. Brincadeiras à parte, compartilha aí, porque hoje, além de ser um assunto de extrema importância, é um assunto também muito curioso. Nós vamos falar sobre casamento. Existe casamento perfeito? Nós vamos falar sobre a função do sacerdote, do homem dentro de casa. Teve algumas perguntas, pastor Wagner, já vou adiantando para vocês, já pensando que não está aqui na pauta, mas pessoas mandaram sobre a mulher ser submissa ao homem, aquela questão de muitas vezes do machismo dentro de casa. Daqui a pouquinho nós vamos começar. Mas primeiro, pastor Wagner e pastora Fabiane, eu queria que vocês falassem um pouco da história de vocês, de como vocês se conheceram. Eu conheço um pouco da história, sei o quanto a pastora Fabiane literalmente viveu o que se diz no livro de 1 Coríntios, né? O amor tudo sofre, o amor tudo crê, o amor tudo espera, o amor tudo suporta, né? O verdadeiro amor jamais se acaba. Fala um pouquinho do relacionamento, de como vocês se conheceram, de como foi o início da vida conjugal de vocês. Conta um pouco das experiências que aconteceram no início, né? Para quem não conhece, hoje o pastor Wagner é um dos grandes pastores da cidade de Piracicaba, mas o seu testemunho é um testemunho muito forte que vai edificar muitas pessoas. Conte um pouquinho, pastor Wagner e pastora Fabiane. Legal. Irmãos, nós nos conhecemos há cerca de 16, 17 anos atrás, somos casados já, vai completar em janeiro 15 anos, temos 3 filhos lindos, temos o Samuel de 11 anos, a Emanuele de 9 anos e também o Miguel, que acaba de completar 7 anos. Nós estamos felizes com nossa família, pelo que Deus tem feito na nossa igreja. Somos pastores ali da Igreja Quadrangular, no bairro Taquaral, aqui em Piracicaba, e também, pela graça de Deus, somos coordenadores regional de jovens casados aqui na nossa região. Coordenamos uma área de casais aqui na nossa região. E, através disso, compartilhamos ideias
contribuindo, ajudando igrejas a desenvolverem o trabalho com casais, com relacionamento em suas igrejas. Nós nos conhecemos e através desse relacionamento, desse namoro, não estávamos na igreja, não estávamos em Cristo. A minha esposa, na verdade, naquela época, começou a me ajudar a me libertar das drogas. Me levou para a igreja, começou a conversar muito comigo, dialogar. Eu comecei a me abrir com ela. E através desse relacionamento, ela foi percebendo que eu tinha vontade de sair das drogas. Eu era uma pessoa que estava com a vida nas drogas, né, amarrado na escravidão, precisando de uma libertação. E ela foi então conversando, dialogando, buscando, extraindo de mim o interesse de sair das drogas. Ela foi perceber que eu queria, no fundo do fundo, sair das drogas. Enquanto todos achavam que não, ela começou a perceber que eu queria ser liberto disso. E isso foi uma chave muito importante que desencadeou uma transformação na minha vida, conhecendo Jesus, é lógico, indo para a igreja, me entregando a Cristo. Fui internado numa casa de recuperação, liberto do crack, da cocaína, da maconha, do cigarro, de todos os vícios. Mas, em especial, falando sobre casamento, a minha esposa, ela tem uma parcela muito importante na minha vida. Que romântico. Contribuiu muito na minha vida, nesse processo de libertação. Continua contribuindo até hoje. Eu, particularmente, não sei viver sem ela. Ó, que declaração de amor ao vivo. Fá. A minha esposa é linda, maravilhosa. Fá, é importante você falar um pouco do que aconteceu, porque a gente vê hoje, a gente vai entrar nesse assunto sobre divórcio, e a gente vê muitos relacionamentos por coisas tão pequenas, tanto a mulher abrir mão do marido, como o marido abrir mão da mulher, né, por coisas tão simples. E você realmente passou por uma situação assim, muito difícil. Foi o início, né, para vocês estarem vivendo esse momento, né, essa lua de mel até os dias de hoje, vocês realmente enfrentaram. Você, na verdade, enfrentou talvez a desconfiança dos familiares. Eu acredito, talvez, até pessoas da sua família, do seu convívio, disse: olha, desiste, Deus tem coisas melhores para a sua vida. Conta para o pessoal realmente o que levou você a lutar. Foi realmente o amor? Você já pensou em algum momento em desistir? E para essas pessoas que hoje estão talvez nos ouvindo, ou que vai nos ouvir, está passando por um momento de dificuldade no casamento, pensando em desistir, deixa uma palavra para eles, fale desse lance que foi o seu relacionamento no início e até hoje com o pastor Wagner. No início, resumindo assim, foi o amor mesmo, né? Eu vejo assim que nós não podemos desistir, né? Eu tinha todos os caminhos para não ficar com ele, né? Mas Deus já tinha escrito a nossa história, né? Então, assim, foi difícil, sim. Tive preconceitos na família, pai, mãe, né? Afinal, nenhum pai, nenhuma mãe gostaria que uma filha casasse com um dependente químico. Mas, em todo momento, era Deus. Deus se sustentou. Sim, porque eu não tem como explicar. Aquilo, assim, o milagre a gente não se explica, a gente vive. Amém. E eu via nele que ele ia ser, sim, um homem de Deus, embora havia uma esperança. Não fosse evangélica, mas... Existia Deus, uma esperança dentro do coração. Sim, em todo momento eu falava para ele: você vai vencer, você vai conseguir sair dessa. É fácil? Não é fácil. Mas assim, tem que ter muito amor. Não amor assim, que chegar ao ponto dele falar: eu não gosto de você, eu não amo você. Puxa vida. E eu falava assim para ele: mas eu não quero que você me ame, eu quero te ajudar. Isso foi no início, quando a gente se conheceu. Eu não gostava dela. Verdade? Eu não queria namorar ela. Falei: quem ama você sou eu, mas eu quero te ajudar. E assim, foi Deus mesmo, porque mulher sabe, quando a gente se apaixona, a gente gosta. Então assim, Deus sustentou desde o começo, né? Deus foi me usando, me dando... Você sempre acreditou no Wagner? Sim, sempre acreditei. Casei, confesso que a gente fica temerosa assim, foram assim, 4 anos. Por 4 anos, eu tinha uma desconfiança. Ele não me dava motivos para desconfiar. Porém, eu sabendo de onde vinha... O histórico da maioria das pessoas, infelizmente, tem recaída, né? Sim. Voltam a usar drogas. Então, ela tinha motivos para desconfiar. Mas assim, graças a Deus, nunca teve recaída. Até aqui, Glória Deus a Deus sustentou. E vai continuar. Né?
e irá sustentar. E tem pessoas que falam, você faria de novo? Tudo que eu fiz por ele, eu acredito assim, eu não falo que eu faria de novo, porque quando você nasce uma nova criatura, Deus não faz tem nova por que todas as eu coisas. fazer de novo, né? Mas eu lutei até o fim. Isso é Fui muito até importante. o fim e sempre acreditei. E eu falava pra ele, você vai ser um homem que vai dar muito orgulho pra sua mãe, você vai ter filhos maravilhosos. Mas eu não sabia que ia ser comigo, porque até então ele não gostava de mim, né? A vida. E assim, passei por maus bocados, só que assim, eu queria ajudar ele, eu queria tirar ele daquela vida, né? E assim, é muito triste, eu acredito assim, a palavra que eu posso deixar é um relacionamento, uma pessoa que tem um relacionamento com dependente químico. É difícil, não é fácil, mas assim, é tudo no amor, Que Deus assim... mulher, sejam sábias, peça a Deus, Senhor, me dê sabedoria, porque você pedindo sabedoria, Deus vai dar sabedoria e você vai conseguir vencer. Falou tudo, hein? Em nome de Jesus. Falou tudo. Tá vendo, Fabiana? Que palavra aí pra você que talvez está passando por um momento difícil no seu casamento, no seu relacionamento. E aí também entra-se um grande detalhe, né? O saber escolher, porque o casamento é algo para sempre, né? São votos jurados para sempre. Pastor Wagner, defina para mim e para todos que estão nos ouvindo o que é o casamento para vocês hoje. O que é o casamento? De uma forma bem objetiva, fale para todos que estão ouvindo o que é a importância do casamento. O que é o casamento hoje? No casamento existem vários elementos, fatores que contribuem, que ajudam, que fortalecem, que fazem toda a diferença no casamento. Mas eu poderia definir que, embora seja também o amor, mas se não houver o respeito, o diálogo, se não houver o carinho, a dedicação, a fidelidade, embora, como eu já disse, já falei várias coisas, já citei vários pontos já. Mas dentre todos esses pontos, é muito importante o casal decidir. O casamento, na verdade, é uma decisão. Eu decidi viver o resto da minha vida com a Fabiane. E a Fabiane, assim também, decidiu viver o resto da vida dela comigo. Uma vez eu estava pregando na minha igreja, ela estava sentada na primeira fileira, como sempre fica ali, e eu falei, falando sobre casamento, eu disse assim, olha só como é importante o casamento, como é uma decisão importante. Eu quero viver muitos anos. Eu tenho somente 39 anos. Se eu for viver... Não parece, até... né? Não parece. Não parece 25 não só. Não parece. 25. Ele é mais ou menos aquele cara assim, aquela história que é caminhão de cana. É bom de ano, mas é ruim de lata. Pode continuar, pastor Wagner. Tá rodado. E eu, naquela ocasião, eu falei assim, eu quero viver muito. Só tenho 39 anos. Se eu viver mais 50 anos, eu vou viver até 89. Então, se eu viver mais 50 anos, eu vou viver 50 anos ao lado dela. E ela também, se ela for viver mais 50 anos, ela vai viver 50 anos ao meu lado. 50 anos não é os 50 dias. É 50, não é 50 semanas, é 50 anos. Né? Então eu decidi, eu escolhi, eu quero viver 50, se for mais, Matusalém, se for viver mais, viverei ao lado dela com muito amor. É que no céu a Bíblia diz que não se casa e não se dá em casamento. Senão até na glória a gente estaria junto, mas lá é só irmãos. Mais uma pergunta para vocês, qual é o papel do homem dentro da casa? Né? Porque se a gente for ver, a gente vê muitas pessoas hoje, e o Danilo tá me puxando a orelha de novo para olhar. Danilo, eu tô aprendendo. Ninguém mandou você colocar aqui esse monitor aqui, a culpa é tua, fica quieto. Beleza. Mas qual é o papel do homem no relacionamento? Né? Não pelo lado machismo, até encaixando com uma das perguntas que daqui a pouco o nosso Liminha Gospel vai fazer pra gente aí, o Beto. Existe muito uma época de machismo, né? Até por essa questão do homem se impor, a mulher acabou também saindo um pouco e também tendo a sua própria vida. Né? Mas qual é o papel do homem dentro de casa? Biblicamente e também socialmente. Qual é o papel do homem, pastor Wagner? Eu vejo que uma das coisas que tem se perdido ultimamente, devido à mulher conquistar o seu espaço, é muito bom. É importante, é necessário. A mulher tem conquistado o seu espaço, tem trabalhado, tem trazido sustento, provisão para dentro de casa. Porém, nunca devemos esquecer que o papel do homem também é provedor. O homem, ele é o responsável pela provisão em casa. A mulher pode ajudar, ela pode contribuir, ela pode trabalhar, ela pode trazer
uma contribuição no sustento da família. Porém, é muito importante que o homem entenda que esse é o papel responsável por ele. Ele é responsável pela provisão dentro de casa. O homem também é como sacerdote, responsável não somente da provisão, mas como responsabilidade espiritual. Ele é o sacerdote em casa. Tem muitas casas que a mulher, ela ora, ela jejua, ela prega, nada contra. É muito bom isso aí. É muito bom a mulher orar, pregar, jejuar, ter a sua vida espiritual profunda. Mas o homem, você tem que ser um homem de fé, um homem de autoridade. Quando eu digo autoridade, não é para autoridade no autoritarismo, de mandar. Não, autoridade contra o mal. Quem você deve mandar, quem você deve ter autoridade, homem, para mandar, é o mal sair da sua casa. Você deve ter autoridade para expulsar os demônios da sua casa, não para bater nos filhos, humilhar a esposa. Você deve ter autoridade contra o inimigo, contra os demônios, contra as obras malignas contra a sua família. Aí sim você deve ter autoridade, falar com autoridade, com imposição, para anular o mal. Agora tem uma pergunta que pode nos colocar agora numa situação que é extremamente importante, que é uma dúvida do pessoal que está nos fazendo aqui. A gente viu algumas perguntas pelo Facebook, algumas perguntas pelo Instagram. E quando um só, por exemplo, vamos imaginar que só a Fabiane, a pastora Fabiane, fosse cristã, estava buscando. Como lidar com essa situação de chamar essa responsabilidade? Porque a gente vê hoje, muitas pessoas que estão nos assistindo, elas estão perguntando, pastor, eu sou a única pessoa cristã dentro de casa, né? Como lidar com essa situação? Você, Fabiane, até usando do teu testemunho, quando você conheceu Jesus, usando da sua experiência, quando só a mulher luta pela parte espiritual, é difícil, nós sabemos que leva tempo para que talvez aconteça alguns resultados, alguma resposta, nós acreditamos que isso leva, mas o que de verdade sustenta a casa, o que na verdade faz com que, mesmo você sendo sozinha, no caso a mulher ou o homem sendo sozinho em uma batalha dessa, quais são os segredos que nós devemos usar para que essa vida que eu tenho com Deus contagie o meu esposo, a minha esposa, o meu filho e tudo mais? Nem assim, já no meu testemunho é assim. Quando eu conheci o Wagner, ele quis se internar, né? Aí ele se internou, ele foi para uma clínica evangélica. Aí eu me coloquei numa saia justa. Falei, e agora? Eu vou ter que virar crente. Porque o grande misticismo, virar crente. Eu era católica, não era católica, né? Fala católica, mas a gente nem... Só para ter uma religião. Só uma religião. Eu falei, gente, e agora? Eu vou ter que virar crente, vou ter que usar saia, né? Vou ter que abandonar meus costumes. Mas eu fiz. Enquanto ele ficou lá na Soberana Graça, eu fui sozinha na igreja que eu estou até hoje. 16 anos, né? Isso. Há 16 anos, eu entrei lá pela primeira vez e eu fui por 3 meses sozinha lá. Eu fiquei sozinha, sem conhecer ninguém. Não é fácil, mas ajudou muito. Porque se eu não estivesse lá, ele iria sair e como iria ficar, né? E tem uma frase de um livro que eu li, a importância da mulher na vida do homem. Todas as vezes que nós libertamos uma mulher, nós libertamos um homem também. Puxa vida, forte isso. Forte então, isso, anota isso aí. Escreve no Instagram. Repete. Escreve no Instagram, coloca a hashtag aí, Fabiane, pastora Fabiane. Todas as vezes que nós libertamos uma mulher, nós libertamos um homem também. Porque uma mulher curada, ela tem um marido curado também. Então você entende que esse é um dos grandes papéis da mulher dentro de casa. Né, de ser essa auxiliadora, sim, de ser essa mulher que ora, que intercede. É importante essa comunhão, né, pastor Wagner, até em relação ao casamento, em relação ao ministério de vocês, essa junção de ideias, essa engrenagem funcionando de duas formas é fundamental para que o ministério, a vida, os filhos estejam bem, é isso? Sabe, pastor, a Bíblia nos diz que se a mulher se o marido não está em Cristo, se o marido não está com Deus, a mulher é possível dela conseguir ganhar ele sem palavras. Então um bom testemunho de sabedoria, de uma mulher equilibrada, dando bom exemplo dentro de casa, com amor, com dedicação, com respeito, sendo uma mulher de oração, uma mulher de Deus, ela tem sim a possibilidade de ganhar o marido para Cristo.
Não vou dizer que vai ser hoje ou vai ser amanhã. Tem que ter também a paciência. A perseverança. Perseverança, paciência, espera no Senhor. E enquanto parece que tudo não está acontecendo, ou que tudo está parado, na verdade, Deus está trabalhando. Pode ter certeza. Deus está... Temos visto testemunhos assim. Com certeza. Vários maridos que viram aí, passaram a vir na igreja, se converteram, se entregaram a Cristo. E antes de tudo acontecer, estava lá uma mulher de oração, uma mulher equilibrada, uma mulher dando testemunho. Quarto de guerra. Quarto de guerra. Quarto de guerra. Na sua casa, dando bom exemplo, e depois o marido é ganho para Cristo. E vice-versa. E vice-versa. Né? Porque se o marido é convertido, que nós conhecemos muitas pessoas que a mulher ainda não é. Eu tenho testemunho de pessoas aqui na igreja que ele está orando. E é justamente essa mudança de comportamento dentro de casa. Porque não adianta a gente ser cristão dentro da igreja e lá dentro da nossa casa, onde o nosso primeiro ministério, a gente não dá bons testemunhos. Pessoal, ainda estamos com mais de 75 pessoas. Deixa o seu like aí, compartilha. Daqui a pouco nós vamos sortear, só para avisar vocês, tem essa camiseta aqui. Vem cá, Beto, vem cá, Liminha, mostrar a camiseta. O Betão hoje tá no estilo hoje. Esse aqui é o nosso Liminha Gospel. No traje, né? No traje, no dia, abaixa. Aqui só senta, dá oi. Vai colocar o bicão. Pessoal, boa noite a todos. Caiu a audiência, Beto. Caiu, né? Novo, já foi pra 50? Você tem necessidade novo, meu amigo? Obrigado. Imagina. Tô brincando. Então, a camiseta aí é igual do Betinho. Tem essa camiseta aqui também, pras mulheres, a tua graça me basta. Tem a outra camiseta aqui, do João 3,16. Então, se você quiser ir ganhar. E tem também um DVD da Bênção do Calvário, que foi fenomenal. O pastor Wagner estava lá. Então, se você quiser, compartilha. O que foi, pastor? Betinho deu abertura. Betinho deu abertura. Inclusive, nosso amigo amado aí, Betinho, deu abertura. Então, se você quiser ganhar, concorrer a esses presentes aí, compartilha. E se chegar em 100 de novo... Nós vamos sortear mais alguma coisa. Nós vamos chegar a mais aí. Então compartilha. Deixa o seu like. Curta. Pastor Wagner, vamos entrar em algumas perguntas. Porém, tá muito fácil esse negócio. Tá muito fácil. Tá cafezinho. Tá tudo moleza. Nós só maciamos aqui o negócio. Vamos entrar para aquilo que realmente muitas pessoas estão curiosas. Pastor Wagner, hoje nós vemos muitos casamentos rompendo, né? Casais que juraram eternidade, né, que até que a morte nos separe, e nós vemos que muitos relacionamentos que acredito que o Senhor já celebrou, eu já celebrei, casamentos que hoje se romperam, tá? Eu gostaria que o senhor falasse, ao seu ponto de vista, como hoje um líder regional de jovens casados, né, qual é um dos maiores motivos que levam um casal à separação? Olha, existem... Dentre vários motivos que estão levando casais à separação, eu quero citar 3. 3 dos maiores motivos que levam os casais à separação. Filhos, finanças e sexo. Filhos, finanças e sexo. Esses 3 assuntos, têm sido motivos e causas de separação em muitos casamentos. Vou dar um exemplo, falando sobre filhos. Estava falando com a minha esposa agora mesmo em casa, antes de vir para cá. Falando sobre filhos. Casais que, de repente, ao gerar um filho, ao nascer um filho, ao vir um filho para a família, que é motivo de bênção, é motivo de alegria, é motivo de vitória, um filho no casamento, de repente começa a ser motivo de brigas. Porque, de repente, o marido quer corrigir, quer disciplinar o filho, a esposa já não aceita que fale com o filho daquele jeito, já gera briga. O que era para ser bênção começa a gerar problemas. E, na verdade, o problema não é a criança, o problema não é o filho. Bem o problema é a falta de ajuste do casal no cuidado com os filhos, não administrar a família. O marido quer corrigir, a esposa não aceita, briga com o marido. Motivo de briga. Ou então, de repente, o filho agora é o xodózinho, a esposa coloca o filho para dormir na cama, e o filho agora dorme na cama, o marido dorme na sala. Uau! A minha esposa, como é que conta para nós aí? A gente recebeu um caso desse essa semana, né? Em que não é só esse caso, a maioria de casos que estão para separar, infelizmente as mães colocam os filhos para dormir entre o casal.
E, na verdade, isso acaba atrapalhando, porque a criança faz 1 ano, faz 2 anos, e a criança continua no meio lá do casal, né? E isso gera um atrito, porque o esposo quer deitar com a esposa, eles querem ter o seu momento íntimo, e as crianças não deixam. E a esposa acaba trocando o filho pelo marido, né? E isso é um dos pontos que mais geram brigas entre os lares. Até abrindo um parênteses, antes que o senhor termine, é muito importante falar, tem um estudo, eu não me lembro de onde vem. Nós já fizemos isso, viu? Nós temos 3 filhos, já fizemos esse erro aí de colocar a criança. Mas não que não possa colocar. Eu entendo. Pode colocar o filho. Nós fizemos isso direto. Tem limite, tem um tempo. Né? Porque às vezes a criança está com 5 anos, deve estar lá no meio ainda. Mas você sabe. Faz 5 anos que o marido dorme separado. Exatamente. E na verdade, assim, e um dos casos mais graves, inclusive até conversando com a doutora Patrícia, que está nos assistindo, doutora Patrícia, vulga Malequita, né? A vulga Malequita. Um abraço, doutora Patrícia. Ela disse que dos grandes casos de divórcios acontece quando o filho nasce e até a idade de 1 a 2 anos. Então, para vocês terem noção, e justamente isso que vocês estão abordando, pastores... E ela é especialista nesse assunto. Eu ia falar justamente isso. E ela trabalha há 20 anos em divórcio. E o que ela disse, quando nós fomos argumentá-la, ela disse que o grande índice, na verdade, de divórcio é justamente quando a criança tem de 1 a 2 anos. Até 2 anos de idade acontece muito isso. Então, é bem fato mesmo disso que o senhor está abordando, desse caso do relacionamento do filho não atrapalhar, pelo contrário, o filho é bênção, né? Todos os pais, os filhos são heranças do Senhor, mas não pode deixar com que isso acabe afetando dentro do relacionamento. Conclua seu pensamento, pastor. Algo importante na vida de uma mulher é que a mulher continue se cuidando. Tem mulheres que de repente o filho nasce, ela não se cuida mais, ela não chapinha, irmã, chapinha. Não se cuida, não se arruma mais, não quer mais conquistar o marido, não liga mais pro marido, agora só quer saber do filho, não quer mais saber de sair, não quer mais saber de namorar, agora tudo pra ela é um empecilho, tudo pra ela é um problema por causa do filho, coloca o filho em tudo. Muito pelo contrário. Dá pra você curtir, dá pra você desfrutar do seu relacionamento, do seu casamento, só é necessário fazer os ajustes corretos para que você coloque o filho dentro do seu relacionamento, dentro do seu casamento, e ele seja bênção para a família e não seja maldição. Vou dar um exemplo. Quando nosso filho nasceu, está aqui do lado, nosso primeiro filho Samuel, nosso primogênito, nós oramos a Deus pela vida dele, clamamos a Deus para que ele nascesse, oramos a Deus para que ele viesse, e graças a Deus nos veio essa bênção. Vem cá, Samuel. Tá lindo. Tá lindo. Dá um oi, pessoal lá, dá um oi, pessoal. Dá um joia, dá um oi. Olha o Samuel aqui. Põe a toca. Quando nosso primeiro filho Samuel nasceu, nós nos pegamos de um dilema. Vários momentos. E agora? Não dá para ir no culto? Não dá para ir na igreja? Não dá para ir na igreja? Opa, presta atenção aí. Não dá para ir na igreja? Não dá para ir na igreja? Não dá para ir na igreja? Desculpa. Então, puxa vida. Aí eu comecei a parar para pensar, falei, pera um pouquinho, meu filho chegou para ser bênção. Não chegou para atrapalhar meu relacionamento com Deus, o meu ministério com Deus. Meu filho chegou para acrescentar na minha vida. Então, eu comecei com a minha esposa, nos ajustamos e a partir daí, quarta-feira estamos lá, domingo estamos lá, é culto, estamos lá, com o filho no colo, com dificuldades, eu sei que tem, mas estamos lá. Na época, sem carro ainda, carrinho de bebê, tomando chuva, trabalhando na obra, vamos embora, vamos levar o filho na casa do Senhor. Então, não permita que o seu filho seja empecilho na sua vida para as coisas boas que tem para você. Para a igreja, o culto, na casa do Senhor, na sua igreja. Seu filho não pode impedir, seu filho é bênção. Então, leva o teu filho na casa do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Muito bem, muito bem. Tem alguma pergunta aí? Tem algo aí pra gente falar? Betinho e Danilão, manda uma pergunta dos telespectadores. Eu sempre quis falar isso, cara. Tem uma pergunta aqui que eu gostaria de responder. Por favor, tome a liberdade, pastor. O Antônio Carlos de Santana. Ô, seu Antônio Ele Carlos, colocou pai aqui, da Cintia. Uma coisa importante no relacionamento a dois. Nunca numa discussão levar para a cama, resolver antes sem ficar de bronca. Olha só. Isso eu com o pastor Wagner, nós temos como princípio, né? Quando a treta sai... Nós brigamos, nós discutimos, vocês nós somos brigam, seres eu não humanos. Então, assim, mas nós aprendemos no cursinho de casados
que nunca devemos dormir brigados. Porque se você dorme brigado, é um tijolinho que o diabo vai colocando no meio entre o casal. A hora que nós vamos acordar, já está uma muralha. É muito forte isso. Aí, para gerar o perdão, para vir a reconciliação, já gera um tempo. Então, assim, nós discutimos, mas antes de dormir, casal. Nós já resolvemos, né? Porque nós somos assim, nós somos transparentes. Né? E você sabe que isso é um princípio meu e da Carla também. A gente tem isso daí, a gente nunca leva nada para ser resolvido de um dia para o outro. Teve uma vez que eu estava tomando até a Como diz a Bíblia, não deixa o sol se pôr sobre a sua ira. Exatamente. Teve um dia que a gente estava até... Aquela coisa que nem tudo a gente vai concordar um com o outro, isso rolou um estressezinho. E eu me lembro que aquele dia eu falei assim, não, quer saber o negócio? Você dorme na cama que eu vou dormir na sala. Foi mais ou menos assim. Acho que deu meia hora, 40 minutos deitado, o Espírito Santo, mas me deu um monte de porrada, falou, vai lá, resolve com a tua mulher, que é a tua esposa, deita na tua cama, porque ali é o teu lugar, e ali a gente resolveu, oramos junto depois disso. Então muito bem colocado, pastor Fabiane, muito legal, essa pergunta também do Antônio Carlos. Tem mais pergunta aí? Vai lá, Betinho, manda aí. Tem aqui da Espaço Tamara Furlan. Espaço Tamara Furlan. Isso aí, ó. Qual a resposta cristã sobre violência doméstica? Uau! Polêmico negócio. Polêmico. É importante o respeito. O respeito com o casamento, o respeito uns com os outros. É muito importante entender que antes da sua esposa ser sua esposa, ela é filha de Deus. Antes da sua esposa ser sua mulher, ou você ter se casado com ela, ela é alguém que Jesus morreu na cruz pela vida dela, para a salvação dela. Então é muito importante a gente entender isso. Eu entendo que a minha esposa não é simplesmente a minha esposa, não é simplesmente filha do senhor Mário, meu sogro. Não, ela é uma mulher que Deus tem um amor especial por ela, e a Bíblia nos diz para a gente amar a todos. Então, jamais eu devo machucar a ela. Não é porque eu casei com ela que agora eu tenho autoridade para machucá-la. Nunca. Não é porque eu pago as contas, ou então eu trabalho e trago um sustento para mim, para dentro de casa, e de repente eu tenho autoridade agora para machucá-la, bater nela. Jamais. Nunca. Nenhum homem tem autoridade para bater em uma mulher. Nenhum homem, nenhum marido tem autoridade para ferir a sua esposa. Não, mas eu casei com ela, agora ela leva o meu sobrenome. E daí? Na verdade, isso não te dá autoridade para você ferir ninguém. Então, olhando pelo lado, pela visão bíblica, a visão bíblica é de amor. A visão bíblica é de respeito. A visão bíblica é de cuidado, de carinho, de compaixão. Se você analisar pela visão do amor, Jesus nos ensinou o segundo mandamento: amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei. Assim como eu vos amei e me entreguei por amor a vocês. Então, se a gente amar as pessoas, se eu amar a minha esposa como Jesus me amou, na verdade eu vou me doar por ela. Eu posso até me sacrificar por ela. Jamais feri-la, jamais bater nela. Então, ferir a esposa, ou ainda que seja a esposa ferir o marido, é contra a palavra de Deus, não provém de Deus. Você está dando uma legalidade para o diabo agir na sua casa, na sua família, porque a agressão não provém de Deus. Deus é amor. É amor. Pastor, tem outra pergunta aqui, até linkada com essa. Deixa eu achar aqui de novo, que tá um monte, a galera tá bonito de ver. É submissão, exatamente. A Mel Nóbrega perguntou aqui, ela está falando assim, ó: a mulher tem que ser submissa ao marido? É uma pergunta que muitos interpretam de uma forma errada, esse poder da submissão. Explica pro pessoal essa questão de submissão, de estar juntamente ao lado, né, na mesma... Mas explica o pessoal aí, que talvez quebra alguns conceitos, porque muitos maridos, muitos homens aproveitam dessa deixa e falam assim, não, a mulher tem que estar ali embaixo, tudo que eu mando tem que ser... E eles esqueceram que Deus não tirou de uma parte inferior, nem de uma parte superior, mas de uma parte lateral, a mulher. Mas explica aí, pastor Wagner, sobre essa questão da submissão. Muito bom falar nesse assunto, é muito bom falar sobre submissão. Muitas pessoas entendem que submissão é o ato de submeter a pessoa a um jugo. Na verdade, não. Na verdade, a submissão dentro do relacionamento existe sim. A mulher deve se submeter-se ao seu marido, deve ter a submissão ao seu marido. O marido é a autoridade sobre a mulher. Sim, biblicamente a Bíblia diz isso. Porém, preste bem atenção uma coisa. Nós estamos falando de um relacionamento de duas pessoas.
A mulher não é um robô que você aperta o botão e pronto, ela faz do jeito que você quer. É uma pessoa que tem sentimento, tem emoções, tem uma mentalidade, tem um coração, tem uma alma. Então é muito importante que no relacionamento haja um diálogo, haja uma compreensão. Sabe, eu e particularmente com a minha esposa, nós temos um diálogo, nós vamos decidir alguma coisa, eu faço questão de ouvir a opinião dela. Faço questão de receber a opinião dela, Isso está o que ela visão. pensa, está na mesma visão, caminhando juntos. Perfeito. O que ela pensa a respeito, o que podemos definir juntos. Porque tem muitas coisas que de repente eu estou olhando por um lado e ela me mostra um outro lado que eu não estava enxergando. A Bíblia diz que na multidão de conselheiros há sabedoria. Então, de repente, ela me mostra um lado que eu não estou conseguindo enxergar. E detalhe, a mulher ela enxerga de uma visão, como podemos dizer, que mais ampla. A mulher parece que tem um radar, ela disse aqui agora. Ela pega coisas que muitas vezes o homem não pega. No ar ali. Então, eu particularmente tenho esse princípio. Não me submeto à minha esposa no sentido de humilhá-la. Muito pelo contrário. Eu respeito a opinião dela, acato a opinião dela, tenho a opinião dela como valia para a minha vida, como importância para o nosso casamento, para a nossa família. Então, hoje falando sobre submissão, você, marido, não pode entender que submissão é humilhar, falar mais alto, gritar e ela ficar quietinha. Muito pelo contrário. O respeito é essencial no casamento, o respeito é essencial na família. A sua esposa é uma mulher que Deus deu como auxiliadora para você. Ela, na verdade, nasceu na vontade de Deus para te ajudar. E como você pega a pessoa que vai te ajudar e machuca ela, humilha ela? Pelo contrário, aquele que te ajuda, você honra. Aquele que te ajuda, você exalta. Aquele que te ajuda, você engrandece, dá o parabéns, você valoriza aquele que te ajuda e não humilha. Tanto o homem quanto a mulher, né? Tanto o homem quanto a Sim, mulher. sim. Porque tem o homem que bate, mas tem a mulher que agride também. Que agride também, principalmente por palavras. Sim. Pastora Fabiana, tem uma pergunta diretamente para a senhora aqui. Da Mayla. Eu vi. Da Mayla, né? Pastora Fabiana, fala-se muito em a mulher sábia dificular. Quando em um lar a mulher está em busca do caminho, Deus, através da palavra, mas o homem ainda não, por onde podemos começar a edificação deste lar? Uau! Assim, eu vejo assim, em nossa igreja, nós temos bastante mulheres que elas vão à igreja, né? Elas são convertidas e os esposos não. E eu falo assim, que vai muito do nosso testemunho em vida. Né? Além de nós orarmos, de nós dobrar o nosso joelho, buscar a Deus, eu acredito muito assim no testemunho em vida, né? Porque, infelizmente, tem mulheres que vão à igreja, só que chega em casa e maltrata o marido, e xinga os filhos, aí o marido vai falar assim, nesta igreja eu não quero ir. Uau, eu já ouvi isso daí, testemunho de maridos que vieram me falar. Então, o que eu posso falar para você é assim, continue orando, continue buscando, ore pelo seu esposo, unja o leito onde ele deita, as roupas dele, e assim, é o seu testemunho em vida. É bom testemunho. Né? Dar um bom testemunho, ele vai olhar, ele vai ver mudança em você, ele falar, puxa vida, a minha esposa mudou, então eu vou começar a ir aonde ela vai. E eu creio que em nome de Jesus você vai dar um testemunho em breve que o seu esposo vai estar acompanhando você. Em nome de Jesus. Muito bom. Deixa eu só dar um adendo com relação a isso. Eu concluo assim, não desista. Porque tem muitas mulheres que de repente não vê o marido convertido e elas começam a ir na igreja, começam a fazer uma campanha, faz um momento de fé, porém ela desiste rápido. Ela nada e morre na praia. Ela começa a abandonar o propósito que ela iniciou. Então não desista. A Bíblia diz que aquele que bate, abre. Aquele que procura, encontra. Então, não desista do seu marido, não desista da sua família, não desista de ver o seu marido em Cristo, em Deus. Continue buscando, continue orando, continue na fé e continue dando bom testemunho. Muito bom. Mas a gente precisa apertar mais esse negócio aí. Eu acho que tá muito light aí. Né? E aqui tem o nosso amigo pastor Jean Marcel, deixe o seu like, tá? Pastor Marcel, o seu like, caiu até o papelzinho aqui, pastor Jean. O pastor Jean faz uma pergunta que faz parte das nossas perguntas também. E ele está dizendo assim aqui, ó. Deixa eu achar o pastor Jean. Um abraço, o pastor Léo está nos assistindo. Pastor, para todo mundo, irmãos, tem graça, tem 80 e tralala, pessoas online aí, muito bom, muito bom. Continua compartilhando. Se você quiser concorrer aí, ó, as camisetas ao DVD,
Se você quiser contribuir, não, contribuir, que eu falei, o que eu falei aqui agora, mano? Com o quê? Com o quê, mano? Você tá louco? Deu uma unção de língua, de oração de línguas aqui agora, tá aqui uma rajada. Se você quiser concorrer a essas camisetas maravilhosas, se tivesse um aplauso, colocaria aplauso agora, né? Mas ó, essas 3 camisetas aqui, ó, essa aqui que o Betinho tá usando hoje, tá no figurino do Beto, essa aqui muito bonita das mulheres, que eu acho muito top, Tua Graça Me Basta, essa aqui também, João 3,16, falando sobre o amor de Cristo, e também um DVD da Bênção do Calvário. Se chegar a 100, nós vamos sortear um boné. Se chegar a 100 pessoas online, nós vamos sortear um boné. Tem 87, só falar isso começa a aumentar, né? Vocês gostam desse negócio, mas tudo bem. Pastor Jean está perguntando, pastores, qual é o limite? Nós sabemos que se faz um juramento no altar, né? E uma vez eu vi uma reportagem a partir disso eu comecei a refletir muito. Muitos dizem assim, ó, aquilo que Deus uniu, o homem não separa. Mas a pergunta é até polêmica, mas muitas vezes há uma pergunta em cima disso. Será que foi realmente que Deus uniu? Eu já parei para pensar nisso. Porque a partir do momento que nós falamos aqui sobre agressões, sobre falta de respeito, onde se até princípios cristãos, eu estou falando agora de casamentos de pessoas que conhecem realmente a palavra de Deus, mas falta-se respeito, há-se a questão de traições, sobre o próprio repúdio da pessoa, literalmente o marido ou a mulher abandonar a própria casa, abandonar a família. Qual é o limite ao ponto de vista bíblico, pastor Wagner? Eu sei que agora dá até um suadorzinho, né, para a gente falar sobre isso, mas é muito importante para as pessoas saberem, né? Porque talvez a gente está falando com alguns casais, e abre-se um parênteses, que se separaram há muito tempo atrás e não conheciam a Bíblia, não conheciam a palavra de verdade, hoje estão em outro relacionamento. Há muitas religiões que já colocaram uma condenação eterna sobre a vida dessas pessoas. Eu ainda entro em questionamento de verdade, porque eu creio nessa graça de Deus. Nós estamos aqui até com uma camiseta, a Tua Graça Nos Basta. Mas hoje, qual é o limite? Né? Qual é o limite para o divórcio? Uma pergunta realmente polêmica, uma pergunta muito difícil. Irmãos, particularmente como pastor, eu tenho aconselhado, eu tenho tratado com casamentos de perto, tenho visto casamentos que estavam com a mala pronta para ir embora em meio ao divórcio, e de repente Deus restaurou, Deus trabalhou ali, o casal permitiu a ação de Deus e as coisas foram restauradas. Já vi casamentos em meio à separação devido à traição, em meio à separação devido a agressões físicas. E olhando pelo lado bíblico, olhando pela palavra de Deus, a Bíblia diz que Deus odeia o divórcio. Primeiramente, a Bíblia diz que Deus não se agrada com o divórcio. Deus se agrada com fidelidade, Deus se agrada com sim, sim, não, não. Deus se agrada com que a gente tenha uma palavra firme naquilo que a gente diz. Se eu fiz o meu voto com ela, eu vou fazer um voto até o fim. Tanto é que a Bíblia diz que se você for fazer um voto e não cumprir, é melhor que você não faça. Então, é importante até que todos que estão nos ouvindo saibam, você que ainda não casou, está namorando, é noivo, pensa bem com quem você está casando, com quem você vai se casar, analisa bem com respeito, com cuidado, como é essa pessoa. Vou dar um exemplo aqui, até mesmo puxando outro gancho. Nosso pastor, superintendente, pastor Toninho, recentemente, até uso o nome dele para mencionar sobre esse assunto. Eu me lembro, numa ocasião, ele mencionou que uma pessoa estava para se casar, e de repente essa pessoa, ele ia fazer um contato com o marido, né, com o noivo no caso, né, devido a uma situação lá, ele falou assim para ela, viu, não, tranquilo, eu ligo para ele. A moça falou assim, não pastor, não liga para ele porque ele é muito bravo. Nossa, ele é agressivo, ele é bravo e ele vai ficar muito nervoso e tal. O pastor falou assim para ela, mas viu, se o seu marido, se o seu noivo, no caso, fica bravo do pastor ligar para ele, você tem certeza que você vai casar com esse rapaz? Então a mulher estava se preparando no noivado para o casamento, sabendo que estava se casando com uma pessoa que agride quando fica nervosa, machuca. Ela estava sabendo onde estava entrando. E estava entrando consciente nessa situação. Isso situação. Que é o pior, é um amor bobo, é um amor que deixa a pessoa sem noção, sem um norte. Não, queridos, você pode ter uma paixão, pode ter um amor, mas tenha um princípio, tenha valores, enxerga, no mínimo, com quem você está casando, que pessoa você está casando. Ok? Voltando no assunto sobre divórcio. Particularmente, quando vem algum caso assim para mim,
Eu vou até o fim insistindo. Vou dar um exemplo. A pessoa, um caso de traição. O marido traiu a esposa, ou a esposa traiu o marido. O caso chegou para mim, diante de uma traição. Qual que é a minha recomendação pastoral para essa pessoa? Lute pela família. Tenta ficar junto. Gere o perdão. Mas também, pastor, eu respeito eles. Uau! Eu respeito eles. A minha indicação, direção pastoral seria essa. É essa. Perdoe, ame, continuem juntos, voltem a viver família. Eu sei que não é do dia para noite que vai voltar a credibilidade, a confiança, isso aí é um processo. Reconquistar o casamento. Eu sei que não é fácil, é difícil, é complicado, mas decidam viver juntos, que reconstrua a confiança. Essa é a direção pastoral, a indicação que eu dou. Porém, se ela ou ele que se sentiu traído, se sentiu machucado e dizer assim, não, para mim basta, chega, eu respeito também, pastor. Eu respeito por quê? Porque a Bíblia nos mostra, ou até mesmo a decisão que é feita no altar, até que a morte nos separe. Essa traição, essa quebra de aliança que foi feita no casamento, é como uma morte que houve ali. Sabe? É uma quebra de aliança no casamento. Muito bem colocado. É algo que machuca demais, tristece demais. Então, eu respeito. Se a pessoa fala assim, ó, não quero, eu decidi, eu não vou julgá-la, condená-la por isso, muito pelo contrário. Se Jesus, ao ver aquela mulher adúltera, as pessoas com pedra na mão para atirar nela, Jesus disse para ela, cadê aqueles que te acusam? Ninguém te acusa, eu também não te acuso. Vá e não peques mais. A direção de Jesus para aquela mulher adúltera foi o quê? Vá e não cometa mais o adultério, não cometa mais aquilo que você está cometendo. Aquele erro. Então, se caso o casal errou e quer ajustar, quer arrumar, segue a vida. Pede perdão a Deus, pede perdão um ao outro, reconstrua a confiança, a credibilidade. É o tempo que vai fazer isso e segue a vida. Pastor Wagner, está dentro dessa pergunta que o senhor está fazendo, abre-se uma outra pergunta. Na separação, houve a traição. Tá? Vamos imaginar que o homem traiu a mulher. Tá? A Bíblia dá respaldo para que essa pessoa case novamente? A Bíblia nos ensina de maneira clara a respeito de não se casar. Que isso, hein? Olha, trouxe até a aguinha aqui. O pastor tá cansado aí. Muito obrigado, Deus. Então, já coloca um café também, faz favor. Oxi. Por favor. Por favor, pastor Wagner. Biblicamente falando, a Bíblia dá esse detalhe sobre o não se casar de novo. A Bíblia dá esse detalhe de maneira clara, para que... A Bíblia deixa até bem claro assim, ó. Se uma pessoa separou e casa-se com outro, na verdade, ela está traindo aquele que até então se casou. É essa a direção bíblica. Houve, na verdade, essa pergunta para Jesus, e quando perguntaram para Jesus, né, Jesus, pode separar? Pode haver o divórcio? E quando na ocasião perguntaram isso a Jesus, citaram uma questão que havia lá em Moisés. Não, mas lá em Moisés, lá na época lá atrás, foi dada a liberação do divórcio. Da carta de divórcio. Me mosquei para falar aqui. A carta de divórcio. Foi dada a liberação. Aí Jesus disse assim, ó, mas aquilo lá foi dado, essa liberação foi dada devido à dureza do coração. Até porque, contextualmente, quando se falava até a morte dos separe, muitos maridos acabavam matando a mulher para ficar com outro. Então, por isso que, quando a gente entende hoje que o casamento é para sempre, é para sempre. Eu não posso utilizar desse argumento fácil que está hoje, o divórcio. Hoje em dia o divórcio ficou tão fácil que nem vai mais, não tem mais aquela burocracia que tinha antigamente. No próprio cartório, uma coisinha mais fácil, vai lá, se divorcia e se separa. Então, eu não posso utilizar desse argumento da facilidade que existe hoje para o divórcio, para que, pra você ter uma ideia, tem casais que falam assim, ó, não, nem vou casar. Eu vou amigar, vou morar junto. É outra pergunta que você tá achando já. Se der certo, eu caso. Tudo errado, irmão. Tudo errado. Não pode ser isso aí. Eu tenho certeza que eu quero viver com ela para toda a minha vida e vamos junto. Eu vou pagar o preço. preço. Vai ter desafio, vai ter dificuldades, vamos ter desacertos. Eu tive desacertos com a minha esposa. Tivemos desacerto no início do casamento, pastor. Vou abrir aqui um testemunho. Tivemos um desacerto ao ponto de arrancar a aliança e jogar fora e quase que separar. Voltamos, nos ajustamos, consertamos, dialogamos, conversamos, oramos, pedimos perdão, nos arrependemos, nos abraçamos e beijamos e pronto. E segue a vida.
Sabe, é muito importante que seja feitos os ajustes. E uma vez que perdoado, escuta bem você que está nos ouvindo, uma vez perdoado, não posso mais utilizar daqueles mesmos erros que foi cometido lá atrás, talvez, por exemplo, por ela, e de repente numa briga nova, eu citar novamente aquele erro. Não, aquele erro já foi perdoado, já foi tratado, já foi consertado, conversado, dialogado. Então, esquece o que para trás ficou, eu sigo para frente, caminhando daqui em diante. Então, isso eu enxergo como que um valor no casamento, como que algo de bênção no relacionamento, o respeito, a comunhão, diálogo, comunicação. Isso é muito importante. O senhor saiu bem. Vai pra frente, caminha, vai dar tudo certo. Tem uma pergunta aí, Danilinho. Sabe o que é minha ou é sua? Nossa. É sua. Pastor, ele já tá chegando. O pastor Léo perguntou assim, ó. Filhos de relacionamentos anteriores podem interferir no relacionamento atual? Puxa vida, se pode. Muito. Esses dias eu assisti uma pregação do nosso amigo Cláudio Duarte. Digo o nosso amigo assim, né? Porque é irmão em Cristo, porque nunca viu eu na frente. Esse amigo de Josué Gonçalves, pai, tá mesmo nisso. Eu assisti uma pregação recente dele, interessante, e fala sobre isso. O casal que está se casando, de repente já há um filho de um outro relacionamento. Legal. É interessante você entender de maneira clara. Quando houver a festinha do casamento, foi essa palavra que havia na pregação do Cláudio Duarte lá. Quando houver a festinha, vai haver a festinha do filho, você vai pagar a festa para o filho. E de repente, quem que vai chegar na festa? O pai do filho. E de repente ele chega na festa e ele olha para sua esposa e fala pro filho assim, ó, ó como que sua mãe tá, hein? Até que tá chique aí. E o filho querendo que o pai volte com a mãe, o filho fala assim, ó, pega pai, vai pai, pega. E aí como que fica a situação? E depois, na hora que sair na foto, vem aqui a família agora, o pai sai na foto. Você pensa que é você? Não é. É o pai que vai lá tirar a foto e você pagou a festa. Então, não há nada de errado, na verdade. Não estou aqui menosprezando, tirando o sarro da situação. Só quero que vocês entendam que existe a dificuldade, sim. Então, se você está se casando com uma pessoa, se unindo com uma pessoa que já tem um filho, saiba e entenda que por trás desse filho tem um pai, tem uma avó, tem uma outra família, um avô, que vai querer ver a criança, você vai levar a criança lá, sua esposa vai levar a criança para o marido, vão se encontrar juntos lá, né? E de repente pode gerar um ciúmes. Tem que ter uma certa maturidade. Esse ciúmes é o motivo da briga que o pastor mencionou aí. Né? Isso aí pode desencadear briga? Pode desencadear briga. Esse ciúmes, de repente, pode desencadear dificuldade. Vou dar um exemplo aqui. Eu já fiquei sabendo de um caso assim. O marido ia com a esposa, a criança no carro, né? E de repente eles iam visitar pegar a outra criança. E de repente o marido descia, subia lá no apartamento, numa casa, sobrado. Subia no sobrado para pegar o filho dele, para sair com o filho dele no final de semana. Você está entendendo? Sim. Ele ia buscar o filho dele, filho de uma outra mulher que ele teve no passado. Ele parava em frente da casa com o carro e ele subia lá para pegar o filho. E quem saía na porta ali para receber ele? A ex-namorada ou a ex-esposa. Shortinho curto, toda gatona, bonitona, e a mulher ficava esperando lá fora no carro. E o marido subiu na casa para pegar o filho, pegar a mochila do filho e descer. Quando entrava no carro junto com o filho, o que acontecia? Treta. Quebra-pau, comia solto. Era só briga, por quê? A gata estava lá na porta da casa esperando ele, toda bonitona, cheirosa, fazendo uma graça pra causar ciúmes mesmo. Na verdade, era intencional. Pra gerar uma treta. Pra gerar um problema. Então, tem que ter equilíbrio. Toma muito cuidado. Já saiba que você entrou num relacionamento que tem um filho ali, você já sabe que é possível de acontecer situações assim. Então, que você tenha equilíbrio, maturidade para enxergar isso, vencer isso e vai dar tudo certo. Pastor Wagner, o pessoal está insistindo umas perguntas aqui. Traz meu café, por exemplo, por favor. E ó, vou pedir para você aqui, ó. Compartilha. Vou passar na frente, pessoal, dá licença, Pode passar, Liminha, por favor. Obrigado, pastor. Fique à vontade. Pastor, a sua água. Ó, pastor Wagner, tá aqui, ó. Pessoal, se você não compartilhou ainda, tem bastante gente compartilhando. Fala aí quanta gente compartilhando pra gente ver aí. Daqui a pouco. Por favor. Traz café também. 42. Tem 42 compartilhamentos, tem muito pouco compartilhamento hoje. Compartilha mais, divulga mais, manda like aí, divulga o negócio aí. Pastor Wagner,
Por favor, Roberto, Com fique à licença, vontade. vou trazer mais café, viu? Tá bom. Mentira, atualizou aqui. 197 compartilhamentos. 197, Opa, uau! 197. Isso é mágica, de 42 para 197. Atualizou. Uau! Brincadeiras à parte. Pastor, o pessoal ainda continua insistindo sobre a relação de divórcio, porque é um assunto polêmico. Isso é uma visão pastoral, uma visão do que o senhor entende. A Larissa perguntou aqui, deixa eu achar a Larissa onde que está. Ela disse assim, ó, a Bíblia dá respaldo para a carta de divórcio, mas para o segundo casamento. E aí tem uma outra pergunta de uma pessoa que está fazendo também, acho que se eu não me engano, acho que é a Adriele, não, tem a Adriele também. Ela está dizendo assim, ó, meu marido saiu de um ex-casamento, de um ex-relacionamento, ela quis dizer, pelo qual ele era traído, então meu casamento com ele em dia está errado? Responda. Uau! Ótima pergunta. Eu entendo assim, ó. Eu entendo assim, a Bíblia nos dá essa base. Com licença. Chegou não? Pode chegar. Café. Tomar um cafezinho. Porque Não, ele chega bem vai na hora. compartilhando aí. Toda vez que o negócio vai estralar, o Betinho entra. Pessoal, Obrigado, amo Betinho. vocês, tá? Deus abençoe. Obrigado, Roberto. E a Denise? Manda um beijo pra Denise. Manda um beijo pra Denise. Esse é o... Mulher mais linda do mundo. Mulher mais linda do mundo. Ó, cadê? Te amo, viu, Dê? Bruna. Foi. Não, fala aí, pastor Wagner. Então, voltando à pergunta. A mulher que perguntou agora, a moça perguntou que o marido dela foi... Tá dentro dos dois. Está dentro de um outro relacionamento agora com ela. No casamento passado ele foi traído, né? E agora ela está casada com ele. O casamento dela hoje está errado ou não? A Bíblia nos dá essa direção de que o divórcio seja feito, a não ser... Eu estou tentando me lembrar a palavra exatamente. A não ser que haja a traição, haja a morte. Não estou me lembrando exatamente a palavra que se diz exatamente sobre isso agora. Sobre o repúdio? Não é carta de repúdio. A própria pergunta que fazem a Jesus a respeito do divórcio, Jesus diz que o divórcio não deve ser aceito, não deve acontecer. A não ser... Por situações. Existem situações. Eu não estou me lembrando exatamente da palavra agora. Eu também não me recordo. Eu vou tentar. Meu celular acabou aqui a bateria. Eu vou tentar lembrar desse detalhe. Essa direção que, com relação ao casamento, se pode separar ou não. Como eu entendo biblicamente falando? A traição é uma morte no casamento. A traição, ela gera uma quebra de aliança, quebra de um compromisso. A partir do momento que eu fiz o compromisso no altar, e eu vou ser fiel até que a morte nos separe. Se você foi infiel antes da morte, né? Você não rompeu o casamento, quebrou a sua aliança, então você está anulando o seu casamento através da infidelidade. Então, por isso que é necessário uma restauração. É possível que o casamento seja restaurado? É possível pela graça de Deus, pelo perdão de Deus, pela bondade de Deus. É possível. Porém, a partir do momento que há uma quebra de aliança, então existe a legalidade daquilo lá ser rompido. Por isso que eu disse naquele momento que quando um casal entende, eu estimulo, motivo eles para que se perdoem e continuem. Mas se um dos dois fala, não quero mais, eu aceito. Respeito e não vou condená-los também. Exatamente. Como eu disse antes, se Jesus não condenou aquela mulher adúltera, como nós podemos condenar até, alguém? pastor Wagner, para a gente tirar um peso dessa situação e tipo assim, já, como muitos pastores entendam isso que a gente está falando, pelo amor de Deus, não tomem isso de uma forma interpretativa, que ninguém está condenando nada, a gente está dizendo justamente o quê? Preste bem atenção. Se Jesus não condenou, quem somos nós para condenar? Quem somos nós para dizer? É claro que a minha opinião é como a do pastor Wagner, nós temos o direito de lutar até o final pelo casamento, lutar pelo casamento, mas eu conheço pessoas, eu estou abrindo um parênteses aqui, eu conheço pessoas que hoje estão vivendo um segundo relacionamento, pastor, e eles estão felizes, tanto de um lado como do outro. O que aconteceu? Eles literalmente disseram a seguinte frase, literalmente eu excluí o que aconteceu no passado e eles se deram direito de fazer com que retomassem a nossa vida. Agora, quem somos nós, pastores, meros pastores, né? De julgar, de condenar e falar assim, não, vocês vão para o inferno
ou vocês não vão para o inferno. Então, isso é muito de cada pessoa, né? Isso é muito de sentir o que cada pessoa passou pela situação. O caso da pastora Fabiane foi um caso que justamente ela lutou. Não houve essa traição, houve-se uma situação que aconteceu e tudo mais. Não é isso, pastor Wagner? Mas no caso, a Fabiane lutou. Agora, as pessoas que sofreram a traição ou se realmente romperam uma aliança uma com a outra, nós não temos, né, esse direito, e essa é uma opinião, não é uma condenação, deixando bem claro isso. Estamos condenando quem está no segundo casamento, estamos condenando quem se separou, não é nada disso, nós estamos colocando a luz da Bíblia e dando o direito da escolha. Cabe a Deus, somente a Deus. Pastor Wagner, pode continuar? Na verdade, isso é... Por isso que é polêmico esse assunto, porque é passivo de interpretação. Você pode encontrar outros pastores e falar o contrário. Você pode conversar com outros pastores e de repente eles falarem o contrário do que estamos falando aqui. Porque por isso que dá margem a essa polêmica, devido a várias interpretações sobre esse mesmo assunto. Puxa-se de um lado e interpreta-se de um jeito. Puxa-se um outro texto, interpreta-se de outro. Olhando claramente, nós entendemos que Deus não gosta do divórcio. Deus ama o casamento. Jesus esteve com o seu primeiro milagre, realizando o primeiro milagre. É tão polêmico que nós passamos de ser uma Termine, pastor Wagner. Pode terminar. Jesus, ele ama tanto o casamento, ele gosta tanto do casamento, que o primeiro milagre que ele realizou, a multiplicação da água em vinho, foi dando continuidade àquela festa de casamento. Jesus fez questão em estar ali, naquele casamento. Eu oro a Deus sempre nos casamentos que eu faço, pastor, e você que me ouve, para que Jesus, assim como Jesus esteve em Caná da Galileia, naquele casamento, ele também esteja no casamento que eu estou ministrando. Então, eu faço questão disso. Eu até falo para os casais, quando estão ali na minha frente, no altar, ali, o noivo e a noiva, né? O que deu para fazer já foi feito. As flores, as decorações, os ajustes, a festa. O que deu para pagar já pagou, o que deu para fazer já fez. Agora é o momento de observar a palavra de Deus. Porque tem muitos casais que, quando estão na frente do pastor ali, você acha que ele está ouvindo o que você está falando? Não, nada. Tá nada. Ele está pensando na festa, na lua de mel, está pensando na viagem, está pensando em um monte de coisa, menos na palavra do pastor. Menos do pastor. Então, quando eu já percebo assim que a pessoa está meio voada na minha frente ali, ó, eu já... traz pra cá, olha aqui. Vamos entender o negócio, meu filho. Escuta a palavra. Conta pra mim, essa é boa. Conta pra mim, aqui, ao vivo, escuta a palavra. Porque eu, particularmente, me lembro de cada palavra do meu pastor, saudoso pastor Paulo, no nosso casamento. Me lembro das palavras que ele mencionou. Eu estava muito emocionado, chorava muito, eu já choro fácil. Minha esposa está aqui, cantamos um pro outro lá, foi lindo, foi uma bênção. Então, casamento é algo especial, é algo maravilhoso. Lute pelo seu, não permita que ele se acabe. Sabe por que muitas vezes o casamento se acaba, pastor? Fala aí. Ó, abre isso aí, o suspense. Por que muitas vezes o casamento se acaba? Orgulho. Pessoa não dá o braço a torcer. Pessoas que amam, são apaixonadas uma pela outra e não dá o braço a torcer. Ela percebe que ela errou, mas não deixa o braço torcer, não se humilha, não se submete a pedir perdão. E ela permite que o casamento se rompa, permite que os filhos cresçam sem um pai, longe do pai. O casamento se destrói, a família se destrói por causa de um orgulho. É verdade. Isso aí tá no ego do ser humano. Então, não permita que o coração de orgulhoso com esse ego, né, seja maior do que o plano de Deus para sua casa. O plano de Deus é maior. É maior. Tem algumas pessoas aqui perguntando, né? Estão falando aqui, pastor. Daqui a pouco eu vou falar sobre sexo. Meu Deus do céu. A chapa vai esquentar. Chama lá. Ó, na verdade. Chama quem que ele falou? Chama logo. Chama lá. Tem a peruquinha. Na verdade, algumas pessoas estão perguntando aqui. Tem uma pessoa aqui, pastor, eu tive um problema no meu primeiro casamento. Eu estou agora noiva de uma pessoa. Porque não deu certo. Ela está com medo de entrar nesse relacionamento, mas já aconteceu. Ela literalmente essa outra pessoa já se rompeu. Ela tem o direito de ser feliz? Ela tem o direito de casar e ter essa nova oportunidade? Tem direito. Fale, pastor. Eu acredito que sim. Na verdade, a gente tem que tomar cuidado, senão a gente cai num outro ponto
bem polêmico também, que não é o assunto de casamento, mas é um ponto bem polêmico nos dias de hoje. Se a gente for olhar biblicamente, se a gente for ficar abrindo exceções, a gente tem que tomar todo cuidado com isso. Por quê? Porque a Bíblia, vou dar um exemplo aqui, a Bíblia é contra casamento de homem com homem, mulher com mulher. Pronto. Nem é o assunto do momento aqui, mas se fosse entrar nesse assunto, já estou falando claro já. A Bíblia é contra o casamento de homem com homem, mulher com mulher. Não importa se o governo é a favor, não importa se os deputados são a favor, não importa se o movimento LGBTL, não sei quantos L, tantas letras tem, é a favor. Não importa se o presidente é a favor, não importa quem é a favor. A Bíblia é contra, Deus é contra, eu sou contra também, pronto. Isso aí eu estou dando meu parecer. Quando eu digo contra, eu respeito as pessoas. Chegam na minha igreja lá e tem. Chega na minha igreja lá, participam dos cultos, são amadas, são respeitadas, não crucificam, não condenam, jamais. E nem fico tocando no assunto, não fico batendo no assunto, para com isso. Não, a palavra de Deus já trata, o Espírito Santo convence e ponto. Né? Porém, a Bíblia dá o detalhe bem claro sobre isso. Então, para mim, particularmente, eu não vou abrir o precedente de que, não, Deus é amor, então, como Deus é amor, então não tem problema. Pode ser que daí pode viver assim, pelo fato de Deus ser amor, Deus não vai levar em consideração. Não, muito pelo contrário, a palavra de Deus já está bem clara, definida a respeito desse assunto. Amém, queridos? Com relação ao casamento, posso ter um relacionamento, um outro casamento ou não? Esse assunto ainda, talvez a gente finalize essa live hoje e não fique claro. Porque quantas lives já teve, quantas entrevistas já teve, quantos teólogos já trataram sobre esse assunto, e especialistas já trataram sobre esse assunto, e uns falam que sim, outros falam que não, uns falam que pode, outros falam que não pode. A Bíblia em um momento fala que não pode, em outro momento ela abre um precedente se houver uma traição, por exemplo. Então, eu levo em consideração esse princípio. A Bíblia, ela ensina que o correto não é se separar. O correto é você caminhar junto. Porém, se o teu marido, vou dar um exemplo aqui num caso, eu vou abrir mais polêmico até. Se o seu marido te bate, te machuca, por que você está fazendo com esse rapaz? O que você está fazendo com esse homem que te machuca, que te bate todo dia? Quem ele é para fazer isso com você? Sou totalmente a favor. Sai fora, que isso aí é trevas para tua vida. O homem te machucar, te bater... tem casos hoje em dia que a cada 50 minutos uma mulher apanha. É agredida. Pesquisas mostram isso hoje em dia. E pior ainda, há muitos casos é cristão, dentro da igreja, a pessoa que está... não é cristão, não se converteu. A pessoa que faz isso com uma mulher não é convertida a Cristo. Então, você mulher, está sendo machucada. Por que você está sendo machucada? Porque você quer. Assim, detalhes, né, que esses dias atrás eu ouvi o pastor Anderson Silva falando, e a gente já está correndo pro nosso final. Né, lutador Anderson Silva? Não, Anderson Silva, o pastor Anderson Silva. Ele justamente ele abriu esse ponto que o senhor acabou de abordar. Ele colocou uma foto de uma mulher toda machucada, e embaixo ele colocou assim, até que a morte nos separe. E ele disse, na verdade o tema era, se Deus uniu, que o homem não separe. E ele faz uma pergunta, será que realmente foi Deus que uniu? Então a gente vê muitos casamentos que, pastor, no meu ponto de vista, agora é o meu ponto de vista, eu vejo que muitos casamentos se iniciaram por emoção. Se iniciaram não debaixo de oração. Então, como que eu tenho certeza que foi Deus que uniu? Essa é uma pergunta, esse é um ponto de vista, talvez também polêmico, e eu tenho essa mesma linha. Então talvez aí você está em dúvida aí, nossa, mas eu sofri tanto no meu outro casamento, e agora eu estou com uma outra pessoa, estou feliz, vou para o inferno. Não, fica tranquilo, ninguém está condenando ninguém está colocando uma cruz na cabeça de ninguém, você tem o direito de ser feliz, mas agora consolide esse relacionamento, consolide esse casamento em Deus, edifique, como Jesus disse, né? Aquele que ouve a minha palavra e a pratica, esse é como se constrói uma casa sobre a rocha. Então, agora não procure errar novamente, digamos assim, na sua escolha. Então, escolha a pessoa certa, veja seus comportamentos. Se você está nesse segundo casamento, lute por ele agora. Não permita cair nos mesmos erros, né, pastor? Porque não adianta você, me perdoa a expressão, você está com uma pessoa e aí você se separou, depois você entra em outro relacionamento
e os mesmos erros continuam acontecendo dentro de casa. Aí você vai partir para o terceiro e será sempre uma ferida que não vai ser fechada. Então se você hoje era uma dúvida, estou no meu segundo casamento, pastor, eu vou para o inferno, não, fica tranquilo, a gente não é Jesus Cristo, a gente não tem o trono branco, a gente não está condenando. É um ponto de vista onde a Bíblia também dá algumas margens para a gente abrir essa polêmica. Então, procure fazer certo. Procure agora cuidar desse relacionamento. Teve uma pergunta também, pastor, eu moro com meu esposo, com meu marido há 8 anos, mas não sou casado no papel, estou em pecado. Regulariza. Se você está há 8 anos vivendo com ele, vai lá, vai no cartório, assina um papel, vai na tua igreja, seja onde for, pede para o teu pastor orar, abençoa esse relacionamento, fecha essa brecha, e vai ser bênção, meu filho. Por favor, pastor. Deixa eu falar sobre isso aí que o pastor acabou de dizer. É importante as pessoas entenderem que quem criou o casamento não foi o governo. Não foi o cartório que criou o casamento. Então tem muita gente que acha que não, eu vou no cartório, faço um papel lá, assino, pronto, estou casado. Ei, quem criou o casamento foi Deus. O mais importante é ter a bênção de Deus. Não estou dizendo que também não é importante assinar. Exato. Você assinar, você está dando garantia que agora ela tem o seu sobrenome, e assim por diante, tenha os mesmos direitos. Se houver futuramente, não é essa a ideia, mas se houver uma separação, por isso que existe o civil. Se houver uma separação, pastor, existe um termo jurídico que mostra que cada um tem os seus direitos de herança, assim por diante. E biblicamente, até abrindo um parênteses, se torna em conjunto, porque o que liga na terra é ligado no céu. Sim. Então também, isso é importante. Então eu só vou pedir a bênção do pastor, mas faz legalmente também na terra? Conclua, pastor. Sim. As duas partes é importante. É importante fazer o casamento no cartório. Vou dar um exemplo. Na nossa igreja, particularmente, Igreja do Evangelho Quadrangular, nós temos a bênção para realizar, debaixo do estatuto, um casamento a partir do momento que houve um casamento no civil. Então tem um casamento no sistema civil, no governo, legal. Porém, antigamente, lá na época de Adão, cadê o cartório lá? Que cartório que tinha lá no Jardim do Éden? Que cartório que tinha lá? Não tinha cartório, não. O que tinha era Deus abençoando. Na época de Abraão, no meio do deserto, qual é o cartório que tinha? Não tinha cartório nenhum. Porém, existe a bênção de Deus. Então, é muito importante o casal ter, sim, a bênção de Deus. E a bênção de Deus, ela corre por onde? Ela corre através da vida do homem de Deus que Deus colocou na tua vida, do seu pastor, autoridade espiritual sobre o seu casamento, sobre a sua casa. Então, respondendo essa pergunta, estou casada, estou morando junto, estou casado no papel somente. É importante ter a bênção de Deus? Extremamente importante, não, necessário, é uma emergência. Tem que buscar a bênção de Deus, vá se ajustar com o seu pastor, tá bom? Em nome de Jesus. Vamos lá. Danilão, tem um vídeo aí, tem um vídeo muito bacana, e eu queria já fazer um adendo dentro desse vídeo, né? Eu quero que vocês falem um pouco. Hoje nós estamos vivendo uma época muito moderna, né? Tecnologia, celulares, né? Isso tem atrapalhado num certo ponto aquela comunhão de sentar à mesa. Sim. Aquilo que o salmista fala no Salmo 128, né? Que os filhos ao redor da sua mesa. E tem um vídeo aí que fala muito, relata muito essa ideia sobre a era da tecnologia. Ela é importante, mas nós temos que tomar alguns cuidados. Solta o vídeo aí, Danilão, pra gente estar vendo, e aí a gente vai falar um pouco sobre isso daí. Emma. Emma. Fala, Danilão. Emma. Emma. E aí, pastorzão? A tecnologia pode atrapalhar, né? Muito. Muito. Hoje temos visto casamentos que estão separados com maridos dentro de casa. Na verdade, pessoas que convivem juntas como se fosse uma república. Pessoas que moram no mesmo lugar, porém não há como posso usar a palavra? Não há uma comunhão verdadeira no relacionamento devido à rede de comunicação. A rede social ela pode ajudar muito, a internet, os computadores, a tecnologia pode ajudar muito. Ela une quem está longe, porém toma cuidado, porque ela separa quem está perto.
Muito bom. Ela une quem está longe, porém, toma muito cuidado porque ela separa quem está perto. É muito importante a comunhão na mesa, particularmente na nossa casa, e meu filho está aqui como prova disso. Querendo jogar bola. Tá lá bravo querendo jogar bola. Daqui a pouquinho vamos sair bater um futebol. E na nossa casa temos esse princípio. Nós vamos para a mesa, no horário da refeição, a gente para tudo. Não, desliga a televisão, desliga o notebook, sem celular na mesa, vamos todo mundo se assentar à mesa e vamos comer, ter a nossa refeição, nosso almoço, ou nosso jantar juntos. Fazemos questão até de fazer um brinde lá. A gente faz um brinde, meus filhos já estão acostumados. Meu filho, o meu menorzinho, Miguel, ele pega um copo na mão lá, uma taça, fazer um brinde. Um brinde é o que, Miguel? Fala alguma coisa aí. Ele fala, a família! E todo mundo faz um brinde lá, a gente ora a Deus. Isso são detalhinhos simples, parece que não tem muita importância, porém são valores e princípios que jamais serão esquecidos. Um dia eu não estarei mais aqui. Um dia minha esposa não estará mais aqui. E o que meus filhos vão levar não é simplesmente aquilo que eu deixo nessa terra, como dinheiro ou alguns recursos. O que meus filhos vão levar para a vida toda é um legado daquilo que eles aprenderam como valores, princípios, ensinamento para a vida deles. Então isso é extremamente necessário. Hoje em dia o casal tem que tomar muito cuidado. Tem casais que estão na cama, e um está com o celular, o outro com o tablet ou o notebook, ou com o celular também. Ele está conversando com gente de todo lado. Mas não conversa com quem está do lado dele. Muito bom, muito bom. E de repente o cara desliga o celular, encosta na mulher, a mulher não quer nada. Aí ele vai ficar bravo ainda. E bravo com razão. Ou melhor, ela está brava de não querer nada com razão. Porque a mulher, entrando um pouquinho na parte sexual, a mulher não é assim, simplesmente que, pronto, cheguei, encostou, agora vamos lá. Não. Tem todo um carinho, tem todo um tratar, preparo, né? Dizia alguém que a mulher é como um fogão a lenha. Demora para pegar fogo, mas depois que pega, vai embora. O homem não, o homem é como um micro-ondas. Apertou, ele já tá ligado, já tá pegando fogo já rapidinho. Mas também apaga rápido também. Lá já pitou, desligou. Assim é o homem. Então... Toma cuidado, não permita que a tecnologia atrapalhe sua casa e seu casamento. Toma muito cuidado com isso. Antes da gente fazer para a última pergunta, vamos fazer o sorteio desta camiseta aqui, ó. Desta camiseta aqui. Tem um rapaz aí. Masculina. Não dá. A gente apelidou ele de dedo louco. Quem que é? Dedo louco. Não dá pra não chamar ele. Conta. Posso falar? Pode. É o Júnior Lima Júnior. Júnior Lima. A cada segunda que aparece, Junião, compartilhou. Junião, é você, tá aqui, ó, uma camiseta. Você é o bichão. Parabéns. Você assiste a live e ainda clica ali. Então daqui, Julião, Deus abençoe. Só ele compartilhou 200 vezes. Procure o Danilo, procure o Betinho no várias culto. vezes. Compartilhou. Vai lá, Betão, sorteia uma mulher agora pra ganhar essa aqui, ó. João 3,16. Essa camiseta aqui, ó, da família Morumbi. Top, exclusiva, com o loginho aqui atrás, bonitona. Top, top, top. E o nome é... Raiane Cruz. Raiane Cruz. Parabéns. Deus abençoe, Raiane. Pode vir buscar aqui na loja da família Morumbi, aqui na nossa igreja, Avenida Cássio Pascoal Padovani, nos horários de culto. Se você não frequenta nenhuma igreja, se você não frequenta, e se você não quiser vir aqui, lá é bênção, tá? Mas pode vir aqui também, tô brincando. É bênção lá. Fala o endereço, o endereço da igreja lá, que foi? Olha lá. Olha lá. Faz um merchan aí, meu filho. Fala o endereço da igreja. igreja. Taquaral, Avenida Orlândia 77, bairro Taquaral. Ó, então quem que foi esse aqui? Como que é o nome? Raiane. Raiane Cruz. Essa é a sua camiseta. Daqui a pouco nós vamos sortear o DVD e nós vamos sortear também essa camiseta aqui. Pastor Wagner, o senhor disse... É isso que eu ia falar para encerrar, porque a gente já está aí com o nosso tempo quase estourando. O senhor disse que um dos outros pilares é o tal dos sexos, né? Eu queria que o senhor falasse da importância do sexo no relacionamento. Primeiro a gente tem que entender que um casamento, um relacionamento não é só baseado no sexo, o tempo vai passando. Então vamos imaginar aqueles tiozinhos lá, os vozinhos lá, se fosse depender do tal do sexo, não existia mais relacionamento. Mas é um papel importante.
fale pros nossos queridos ouvintes que hoje, ó, foi top, hein, cara. Acho que foi uma das maiores audiências nossa. Só teve 2, né? Que moral. Vai ter melhores, vai ter melhores. Não, mas foi top, foi top. Fala aí, pastor. Vamos lá falar nesse assunto. É super interessante. Por falar nesse assunto, pastor, nós já temos olha uma novidade que eu vou falar agora. Esquecendo um negócio aqui. Ninguém tá sabendo essa novidade. Fale. É nova. É nova. Exclusivo! Exclusivo. Corta pra nós! Corta pra cá. Exclusivo, minha filha. Dá trabalho pra fazer. Opa. Pode falar. Pode falar? Pode falar. Tá no live, ele tá bolando alguma coisa. Se Nós acabamos recente agora um seminário de 3 dias aqui na nossa igreja sede de Piracicaba. Participamos de um seminário com o professor Nelson, 3 dias palestrando, foi uma bênção. E o professor Nelson, ele tem uma palavra muito boa sobre esse assunto, sobre sexo. E nós já temos a bênção do nosso superintendente, presidente do Conselho Estadual, pastor Toninho. Antônio Carlos Stefan. Já temos a bênção dele para fecharmos uma data e rolar essa conferência. Vamos fazer um trabalho específico só sobre relacionamento sexual. Vida sexual sadia, saudável. Vamos falar sobre isso de maneira aberta. Vai ser aberto para todas as quadrangulares. Isso, aberto para todas as quadrangulares. Maravilha! Detalhe, só para casais casados ou amaziados, né, que moram junto e precisam se consertar, só para esses aí, acima de 18 anos, é um assunto extremamente aberto. Vai falar sobre tudo, relacionamento anal, pode. Pode. Tem isso, Escuta aqui. Tinha um cara, amigo nosso, que queria perguntar isso. Então você vai no seminário, irmão. Clinicamente falando, pode, não pode? Biblicamente, clinicamente, tudo na palavra, tudo com uma observação clínica. Vai ser um seminário, vai ser uma conferência, um dia só, na verdade. Muito top. Vida sexual sadia, em breve. Tá chegando aí, realização da Coordenadoria Regional de Casais e Jovens Casados da equipe Piracicaba, região 530. Fica ligado com o seu pastor, com a sua igreja aí, para você não perder essa Sexo é importante no casamento. Muito importante. Sexo é criado por Deus, amados. É criado por Deus. Estamos ouvindo aí, rapaz. Olha só. Tem um menor aqui. Não, tranquilo. Deixa não, então abre, então. Tranquilo, olha só. Sexo é algo criado por Deus. Sim. É formado por Deus. Irmãos, os irmãos têm uma ideia? Tá casado. Os irmãos têm uma ideia? Todo ser humano, ele é formado, ele é criado com os seus órgãos sexuais desde criancinha. Não é para ser usado ainda quando criança, mas porém já nasce criado. A toda mulher, ela tem os órgãos reprodutores dentro do corpo dela, né? O ovário, o útero, trompas. Desde criança já tem isso. Quando adulto, é então formado, na verdade, disponibilizado para poder ser mãe de filhos. E ser mãe de filhos ou pai de filhos se gera como isso? Através do relacionamento sexual. Então, sexo é algo planejado por Deus, abençoado por Deus, na bênção de Deus, quando estando casados. Na bênção de Deus. Fora do casamento, não é bênção. Por quê? Porque você está unindo a carne, e a Bíblia diz, deixará o seu homem, seu pai e sua mãe, unir-se à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Você está unindo a carne sem se casar, sem deixar o pai e mãe, sem ter um vínculo de família. Isso aí não agrada o coração de Deus, não provém de Deus. Isso aí nós chamamos de fornicação. Isso aí, na verdade, é como que a prostituição. É pecado. Desagrada o coração de Deus. Voltando sobre sexo no casamento. É importante, necessário. É importante as mulheres entenderem que o homem é diferente da mulher. É importante os homens entenderem que a mulher é diferente do homem. O professor Nelson falou algo interessante lá no seminário de casais. Eu quero replicar aqui o que ele falou. Ele falou assim, ó. O que excita o homem? De repente o homem está lá sentado, né, no sofá, assistindo algo na televisão. E a mulher sai do chuveiro, se enrola na toalha, passa na frente dele e abaixa a pegar alguma coisa. Pronto. Só aquela cena o homem já fica doido já. Ele já quer sair atrás dela já para fazer rolar alguma coisa. Vai cair na escada aí, meu filho. E aí, o homem pensa que também com ele vai ser a mesma coisa. Ele sai do chuveiro e ele passa com uma cuequinha na frente da mulher
E ele acha, o professor Nação falou isso aí, todo mundo deu risada lá. E de repente ele acha que a mulher vai ficar excitada. A mulher olha assim e fala, pô, como é que a bunda tá puxando que ela tinha mais. Pinguinho de A xixi mulher do não lado. se excita. O pinguinho aqui do lado, assim, ó. A mulher não se excita assim. É desse jeito que excita a Uma mulher. bermuda miserável. Existe um carinho, existe toda uma ajuda, um apoio que você faz. Na verdade, eu tenho para dizer o seguinte, que na verdade o sexo não começa à noite, na cama, na hora de dormir. O sexo não começa de manhã. Eu tenho um livro lá, pastor. Indica. Entre Lençóis. Aí, Beto, nota ele que eu vou anotar. Vou anotar aqui, Entre peraí. Lençóis. Entre É o nome Lençóis. desse livro. Nossa, eu tenho. Olha só a importância desse livro. Eu vou dar um exemplo aqui, Danilo algo tem. que começa a falar no comecinho daquele livro lá. Vou falar bem rapidinho. Pode falar. Pode falar? Pode falar. Já tá quase encerrando? Tem hora Pode que você falar? quiser. Tá de boa aí. Facebook deixa. Olha só. No comecinho desse livro fala algo interessante. Fala assim, ó, que o rapaz ele estava entediado, trabalhando num serviço irritante, não estava gostando do trabalho, trabalhava porque era obrigação, porque tinha que trazer o sustento para casa, ganhar o seu salário, sustentar a família. Então ele saía de manhã, ia trabalhar já irritado, trabalhava o dia inteiro sem prazer, não via a hora de voltar embora. Assim era a vida dele. E de repente, ele foi para o trabalho, todo já chateado, não queria ter ido, estava trabalhando lá, mal-humorado. De repente, a esposa manda uma mensagem para ele. A esposa manda uma mensagem para ele. Amor. Não era o nudes, não. A esposa manda uma mensagem pro marido assim, ó. Amor, deixei as crianças com minha mãe. Vamos sair para jantar. Venha. Tem que ser na cara. Porque estou sem nada por baixo. Mandou uma mensagem pro cara. O cara no trabalho recebeu essa mensagem. O restante do dia o cara trabalhou inspirado. Não, escuta. Não vai nada! O restante do dia o cara trabalhou inspirado. O cara já... Passa rapidão, filho. Pastor, O cara trabalhou inspirado, o cara ficou motivado. Ele não via a hora de voltar embora para casa. Trabalhou motivado, trabalhou com vontade, o serviço rendeu. E o que tudo isso, como tudo isso aconteceu? E aí chegou Uma em casa. palavra de promessa sexual mudou a vida do cara. Não, daí chegou em casa, a mulher olhou e falou assim: yeah, pegadinha do malandro! Começa. Em casa sogra, Uma promessa de um relacionamento sexual pode mudar muito. Isso dá audiência, isso tá dando Pode audiência! mudar muito. Olha como que isso aí apimenta o relacionamento. Manda mensaginha pro seu marido agora, não sei onde você está, seu marido está trabalhando de repente. Manda mensaginha para ele aí, ó. De repente ele vai trabalhar inspirado lá e vai trazer mais resultados na empresa Beto, pega o e celular. para sua casa também. quem sabe tem uma mensagem dela. Ó, muito bom, pastor, muito bom. Isso que é gostoso, né? A gente falou sobre assunto sério, de uma forma muito engraçada, legal, polêmica ao mesmo tempo, mas a gente tá chegando aí meio que no final. Duas perguntas. Pastor, esses dias eu respondi essa pergunta, eu acredito que o senhor vai falar da mesma forma, não tenho dúvida disso. Me perguntaram assim, ó, aniversário de casamento, eu queria dar um presente para a esposa. E ele perguntou, na inocência, a pessoa perguntou a seguinte frase: pastor, ir num motel é certo ou é errado? Um casal cristão, ir num motel é certo ou é errado? Nós vemos hoje, amados, você tem que tomar muito cuidado. A Bíblia diz que o vosso leito tem que ser um leito sem mácula, sem mancha. Eu repito, a Bíblia diz que o vosso leito seja um leito sem mácula, sem mancha, um leito santificado. O que eu quero dizer com isso? As alianças que você faz, o lugar onde você está, influencia muito de maneira espiritual na sua vida. Positiva ou negativa. Então, a partir do momento que eu entro com a minha esposa em um lugar onde que a maioria que entra ali dentro são, de repente, jovens que não estão casados indo na fornicação. Ou, de repente, pessoas que marcam o encontro ali para traição, adultério. Esposa que vai trair o marido que vai trair a esposa, se encontram nesses lugares. Por que não dizer até mesmo que pessoas que vão lá para usar drogas?
há um espírito demônio agindo, Então, regendo aquele esse lugar não é um lugar para eu estar com a minha esposa tendo um relacionamento íntimo, amoroso, dentro de um recinto como esse. Esse lugar, ele vai trazer mais maldição do que bênção para minha vida. Embora o quarto seja bonito, embora seja talvez uma cama redonda, espelho no teto, embora seja tudo lindo, maravilhoso, particularmente no mundão, no passado, lá atrás, Era lindo. é uma coisa que você participa. Né? Mas depois que você entrega a sua vida a Cristo, você tem que analisar bem onde você Seu anda. casamento é santo. Eu digo uma coisa. A minha aliança, ela molda o meu caminho. Escuta aí. A minha aliança, ela Frase me dá do um Facebook. caminho. Ela Frase do molda o Facebook. meu caminho. A partir do momento que eu fiz uma aliança com a minha esposa, moldou o meu caminho. Não tenho mais gracinha com mulherada, não tenho conversinhas com mulherada, não tenho Senha em celular, não tenho não senha existe. no celular. Toma aí, galera. Não existe senha no celular. Ela sabe senha do meu e-mail, Facebook, Instagram, WhatsApp, sabe tudo. A Carla sabe até porque eu não lembro. Também. Às vezes eu estou longe, eu peço para ela alguma ajuda, ela entra no meu e-mail, sabe tudo, tem acesso a tudo. Não tem uma vida fechada para minha esposa, minha vida é totalmente aberta para ela. Então, é muito importante isso. Eu até fugi do assunto agora, eu tava... Sobre motel. Sim, verdade. A partir do momento que eu fiz uma aliança, eu moldo o meu caminho. Eu fiz uma aliança com minha esposa de casamento, não tenho mais gracinha com mulherada. O meu caminho é com ela e sempre com fidelidade a ela, com respeito às outras mulheres, outras irmãs e tal, nunca permitindo que o relacionamento com outras pessoas vá se crescendo ao ponto de gerar uma coisa meio estranha. Então, não permito. A minha aliança com ela molda o meu caminho de aliança com ela. Isso dá um norte de respeito com relação a outras mulheres. A mesma forma com relação a Cristo. A minha aliança com Cristo molda o meu caminho para que eu viva com Ele, me abstendo daquilo que não provém de Deus, daquilo que possa trazer influência negativa para a minha vida. Então, eu tomei uma decisão. Eu não entro em bar. Não gosto de ficar em bar. São lugares que me influem, podem influenciar negativamente. Não faz bem para a minha vida. Então, não entro em bar, não fico em rodinhas de conversa com piadas sujas, com conversas estranhas. A Bíblia nos ensina em Salmo capítulo 1, não se assentar na roda dos escarnecedores, não ficar no caminho dos pecadores. Se eu chegar até uma pessoa que está no caminho errado, eu chego para tentar influenciá-la, trazendo ela para Cristo. Mas não permitindo que ela me influencie para o caminho negativo. Então, resumindo, motel não é para você, homem de Deus, mulher de Deus. Paga mais caro, vá num hotel top, leva ela numa lua de mel, um lugar maravilhoso. Isso, decora seu quarto. Não. Joga florzinha lá, negócio bonitinho, não tem problema, é chique. Robertinho e Danilo, vamos sortear agora esse DVD da Bênção do Calvário, que pra mim foi algo fenomenal. Roda aí a máquina do Silvio Santos ali. Tem drim, 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 drim. Vamos lá, quem que vai ganhar o DVD? O DVD? Guto Cruz. Guto Cruz! Gutão, Deus abençoe, meu querido. Aqui, ó, pega no culto, venha buscar, Danilão, segura aí. E agora essa camiseta aqui para uma mulher abençoada. Aqui, ó, a tua graça me basta. Aqui, ó, FM, coisa linda demais. Vamos ver quem compartilhou. Se você compartilhou, você pode estar concorrendo aí a essa camiseta. Quem que é, Robertinho? Daiane Ramos Alves. Daiane Ramos Alves. Está aqui a sua camiseta. Parabéns. Deus abençoe. Segura aí, Danilão. Pastor Wagner. Aqui, ó. Muitas pessoas compartilharam, viu? Eu tenho um lugar para indicar. Fala aí, pastor Wagner. Tem Posso indicar? Ó, se você quiser aí, ó, que a gente fale do seu trabalho. Não é pra Tem um lugar pra Não indicar. é pra gente tá falando isso que eu vou falar, Danilão. Se você quiser tem aí, se eu tenho o seu negócio. Ó, falando de negócio, a gente tem essas correntinhas aqui agora, ó. Banhada ouro, Chique, top, da FM, vai ter na nossa loja daqui uns dias, tá bom? Esses braceletes aqui, ó, muito top. Deixa eu fazer uma coisa pra você. Quer sortear aí alguma coisa do teu trabalho? Você tem restaurante, você que é liberal, né? Que fala, né? Tem o seu negócio aí, quiser, né? Deixa o seu like. Fala o quê, Danilo? Manicure, pedicure, cortou o cabelo. Renanzão, você tá aí, ó. Renanzão, sorteia aí, traz aí pra gente, a gente vai divulgar seu trabalho. Pizza lá. Verdade, a gente vai sortear, a gente vai falar do teu trabalho aí, a gente vai colocar um logo teu aí. Vamos fazer um negócio aí, rodar e tal, e bonitão demais.
Pastor Wagner, últimas considerações, fala aí do lugar, deixa um abraço pra galera. Deixa o like. Deixa o seu like, deixa o endereço da igreja lá, fala dos horários de cultos, pastora Fabiane também, deixa Legal. os seus agradecimentos, que o menino quer jogar bola, tá desesperado pra jogar bola. Ele tá aqui, ó. O bichão tá Aquecendo jogando já. bola aqui, chutando a parede, ele quer jogar Aquecendo bola. já. Manda um abraço, pessoal, pastor. Pessoal, olha só. Nós estamos nos preparativos finais agora para irmos para uma grande viagem, uma viagem linda. Fomos o ano passado, gostamos tanto que vamos voltar esse ano de novo. É o nosso 5º encontro regional de casais e jovens casados, na cidade de Campos do Jordão, no Hotel Estoril. O Hotel Estoril, ele fica ali numa área chamada Capivari. Capivari não é a cidade de Capivari, não. É um centro ali turístico. Na verdade é a parte De principal. Campos, a parte principal de Campos do Já fui pra lá, Jordão muito se chama bom. Capivari. Naquela área ali, bem no centrão ali, tem o Hotel Estoril. É o nosso hotel onde estaremos hospedados lá. Ano passado, pastor, fechamos um bloco todo, fechado só pra gente lá, quadrangular em peso lá. Foi lindo, os casais amaram. Um conforto, uma cama gostosa, piso aquecido, top. Aquecedor no quarto, um hotel maravilhoso, uma viagem inesquecível que fomos o ano passado. Esse ano estaremos indo de novo, de 30 de agosto a 1 de setembro. De 30 de agosto, sexta-feira, a 1 de setembro, que é no domingo. Entra na sexta, sai no domingo. E está incluso jantar e está incluso o café da manhã. Não está incluso o almoço. Sabe por quê? Porque de repente você fica travado no hotel para almoçar, e a gente não quer isso. Você vai querer passear pela cidade, almoçar nos lindos restaurantes que tem lá. Por isso que a gente não colocou pensão completa, tá bom? Então está incluso jantar e o café da manhã. O transporte também não está incluso. Cada casal vai com o seu carro, no horário que quiser ir, tá bom? Tem casais que saem na sexta-feira cedinho, já vai, passa o dia à tarde lá, passeando, depois entra no hotel, faz o seu check-in e à noite passeia pela As cidade. informações com os seus Top. pastores e os líderes Muito de top. casais. Isso, procure o líder de casal na sua igreja, procure os seus pastores. Vou deixar meu celular aqui. Não, Pode deixa ligar. só o número. Pode deixar o Pode número? deixar o número. Isso. Celular a gente já tá tranquilo. Ah, já. obrigado. Até porque tá sem bateria também. Fala o número do seu celular, Achou? pastor Wagner. Ah lá, minha esposa colocou o celular, colocou? Coloquei. Minha esposa colocou aqui, ó, nos comentários aí, tá meu celular aí, ó. Então fechou. 996292927. Empresta dinheiro. 9292927. Tá precisando de dinheiro? Liga pra ele. Pastor Wagner, manda um abraço pro pessoal. Ô, glória. Faz seus agradecimentos. O que aconteceu? Como que tá aí? O Léo. Não, o Léo falou depois de uma palestra dessa, vai jogar bola, papai. Aí não dá, né, papai? Vai, meu irmão. Deixa o seu agradecimento, deixa aí um abraço pro pessoal, deixa o endereço da sua igreja. Pastora Fabiane também, obrigado, né, por essa participação, nós agradecemos. Betão, já pega o violão pra gente encerrar com um louvorzinho. Pastor César, eu agradeço o convite, parabéns Foi pelo um trabalho. sucesso, foi um sucesso. Tá linda aqui a igreja, o trabalho aqui, parabéns toda a equipe. Danilo, nosso irmão, como é mesmo o nome dele lá? O Chimbinha agora. Liminha agora. Liminha. É o Beto. Obrigado, Beto, Deus abençoe. Muito obrigado pela recepção, café maravilhoso. Deus abençoe toda a equipe pessoal aqui, a Igreja Quadrangular Morumbi. Eu agradeço muito o carinho, pastora Carla, todo o pessoal, em nome de Jesus. Querido, nós estamos ali na Avenida Orlândia, pastoreando a igreja, já estamos completando 7 anos pastoreando aquela igreja, inclusive hoje, dia 20, né? Dia 20. Hoje, exatamente hoje, estamos completando 7 anos pastoreando a Quadrangular Taquaral. Hoje, dia 20 de maio, estamos completando 7 anos pastoreando a Igreja Quadrangular Taquaral. A igreja que nascemos na fé, estamos lá desde o início da fé, fazem 15 anos, na Avenida Orlândia, 77, bairro Taquaral. Temos nossos cultos, quarta-feira, culto da família, ou melhor, culto da quarta da vitória, né? Culto de cura e libertação, campanha do milagre, 8 da manhã e 20 horas. 8 da manhã, mudamos para 20 horas. Estou acostumado a falar 19h30. 8 e 20 horas. Domingo, 8 e 19, culto da família. Graças a Deus tem sido uma bênção, Deus tem nos abençoado lá. Louvamos a Deus por isso, em nome de Jesus. Se você, pastor, está aqui nos assistindo, nos ouvindo, você, pastor da nossa região, tem uma igreja quadrangular, a Coordenadoria Regional de Casais, Jovens Casados, quer ajudar você a ter um trabalho de casais em sua igreja. Né? Para nós é uma alegria, para nós é uma honra. Tá bom? Deus abençoe, obrigado por vocês terem ficado aí na live, curtindo aqui o nosso bate-papo. Deus abençoe muito,
Em nome de Jesus. Pastora Fabiane, manda um beijo pra galera. Também gostaria de estar agradecendo, né? Deus abençoe a cada um de vocês. E mulheres, vamos pedir sabedoria a Deus. Nós pedindo sabedoria a Deus, a gente consegue tudo. Amém? E eu deixo aquela frase que eu falei. Uma mulher liberta, uma mulher curada, um homem liberto e um homem curado. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe. Boa noite, Deus abençoe. Pastor Wagner, a gente queria pedir um favor. Eu queria que vocês, como casal referência na nossa região, vocês orassem por todos os casais. Amém. Que, não pessoas só que estão nos assistindo agora, mas pessoas que vão assistir essa live. Ore por esses casais, abençoe relacionamentos, abençoe famílias. Eu sei que há poder na palavra, na oração. E eu creio nessa autoridade sobre a tua vida em nome de Jesus. Amém. Vamos orar. Vamos orar. Em nome de Jesus. Você que nesse momento pode, ore com a gente. Acredite, Deus é Deus do impossível. Ainda que o seu casamento esteja numa turbulência, em meio a uma fase de separação, em meio a tristezas, em meio às lágrimas, nunca se esqueça disso. Deus, ele enxuga as lágrimas. Então Deus permite que as situações difíceis aconteçam, mas ele é poderoso para reverter também essa situação. Vamos orar a Deus. Senhor nosso Deus, Pai querido maravilhoso, eu quero colocar nas tuas mãos, meu Pai, esse lar, essa família, tantos irmãos que nos assistem, nos ouvem, tantos que participaram, ó Deus querido, nessa live, outros que ainda irão assistir, meu Pai, tantos que sofrem nesse momento, casamentos que estão em lágrimas, talvez tenha uma esposa que está chorando, talvez tenha um marido que está desesperado. Meu Deus, eu clamo o teu nome por essa casa, por essa família, eu clamo o teu nome por esse lar, meu Pai. Que o Senhor entre com o teu poder, que o Senhor entre com restauração nesta casa, nesta família, neste casamento. Meu Deus, abençoa, Pai, os filhos. Que o Senhor traga de volta os valores, os princípios. Que haja, meu Deus, o respeito, a comunhão, o diálogo, o carinho, uma boa comunicação. Que haja paz, ó Deus. Senhor, que o seu reino seja estabelecido na casa dos teus filhos, que a tua presença seja valorizada nessa família, meu Deus, que o teu reino, meu Deus, venha sobre essa casa, que a tua vontade se cumpra nesse lar, que o Senhor abençoe e anule todo o mal, toda ordem maligna que traz a divisão, a briga, a separação, a violência, seja anulada, no nome de Jesus. Entra com o teu poder, meu Pai, quebrando todo o mal, e que teu Espírito Santo entre, ministrando milagre, ministrando graça, ministrando vitória, ministrando vida, para a glória do teu nome. Abençoa esta família, Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Entra na minha casa. Aleluia. Entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Pessoal, muito obrigado. Deus abençoe a vida de vocês. Foi um prazer. Nós ficamos muito felizes e honrados. Que Deus abençoe cada pessoa que participou. Talvez nós não conseguimos responder a todos, mas vocês podem ter certeza que Deus está no controle. Não perca a esperança da tua família. Pastor, eu estou no meu segundo casamento, lute por ele, trabalhe por ele, ore pelos seus filhos, abençoe a sua casa. Você, mulher, use palavras de bênção para a tua casa. Você, marido, assuma o papel de sacerdote dentro da tua casa. Faça a diferença. Deus é um Deus que ama a todos. A graça de Deus nos alcança. Nós não merecemos, mas Ele decidiu um dia morrer na cruz por nós. Esse amor não foi porque nós somos melhores,
ou porque nós nos sentimos melhor. Esse amor foi porque ele decidiu. Foi uma decisão dele. Então nós não temos poder de amaldiçoar e declarar e afirmar nada. O amor de Cristo te alcance. Que a bênção de Deus esteja sobre a tua casa. Um beijo no coração, pastor Wagner. Deus abençoe. Obrigado. Jesus, a honra. Pastora Fabiane, Deus abençoe. Toca aí. Perdeu o jogo hoje. Você vai conseguir nas redes sociais. Segue a gente na rede social. A reprise vai estar no YouTube. A reprise está no YouTube, bendito pelo Danilão. Ó, segue a gente aí, ó, no nosso Instagram, IEQ Morumbi, procura lá. Todo lugar, IEQ Morumbi, Todo lugar. Facebook, IEQ Morumbi Piracicaba, Instagram, IEQ Morumbi Piracicaba e também no YouTube, tá? IEQ Morumbi Piracicaba. Um beijo no coração, Deus abençoe, continue compartilhando. Dá um tchau aí, Betão. Põe a carinha bonita. Aqui, ó. Pessoal, beijo, amo É nóis, vocês. tamo junto. Tamo junto. Tchau. Deus abençoe.